Boa noite, boa noite. Primeira aula da gente aí, né, com vocês. Para quem nunca teve aula comigo, acho que a maioria daqui, que eu não conheço, não os conheço. Tava chorando, era? Todo mundo olhou. Felipe Breno, eu dou aula de penal e processo penal, aí para as carreiras policiais. Também sou concurseiro, assim como vocês. Inclusive ontem eu estava aqui, né, vendo a aula do JP ali no cantinho. O que acontece? O Jales achou por bem dividir essas matérias, né, de penal e processo penal. Aí vocês estão com o Max, né, na parte de penal. E processo penal ficaram comigo. Eu estou na turma da manhã e da noite e aos sábados eu estou com penal ainda. Beleza? Eu acho que aí no material de vocês tem os dois materiais de processo penal. Um que era do Max antigo e um que é meu. O meu é só lei seca. Só coloquei lei seca. E o que foi que eu fiz? Eu peguei os principais assuntos das carreiras policiais, que cobram mais de carreiras policiais, e coloquei aí no módulo de vocês. Não sei se vocês tiveram curiosidade de olhar, de ler a lei seca, que também é muito importante. E quais foram os assuntos que eu coloquei? Coloquei inquérito policial, coloquei ação penal e coloquei prisões, né? Outro assunto muito importante para carreiras policiais são provas, as provas, né? Que a gente vai produzir as provas para chegar ao autor, tal. Mas eu não coloquei aí. Por quê? Porque provas é um conteúdo muito extenso. É um conteúdo muito extenso. E a gente ia levar 2, 3 aulas só para falar de provas. E eu não coloquei por quê? Porque é um curso preparatório básico, né? E a quantidade de aulas são poucas, né? É curta, o período da gente é curto de contato. Então eu preferi não colocar. Mas aí, como aqui é um curso carreiras policiais, vocês já sabem, tem que incluir provas também, tá? Ação penal é um assunto que não cai muito em polícia. Por mais que eles coloquem lá em editais, eles não cobram pesado a ação penal. Por quê? Porque a polícia, ela não trabalha com ação penal. A polícia trabalha com o quê? Com crime, pô. Com inquérito, com prisão, saber o que é prisão, com provas, né? Principalmente Polícia Civil Federal, entendeu? Então, a ação penal não cai muito. Na PM caiu inquérito e ação. Só foram esses os assuntos, né? Aí por isso que ele cobrou meio que balanceado, né? Foram 6 questões Não, foram 10 questões de processo penal e eu acho que caíram coisa de umas 5 questões de penal, porque penal estava misturado com legislação da PM, né? Então, assim, a ação penal não cai muito, mas como eles cobram aí, a gente também vai ver, que é o assunto da próxima aula. Tá bom? Alguém aqui nunca estudou processo penal? Todo mundo aqui já estudou processo penal? Só tu? Beleza, tranquilo. Já tiveram aula de penal com o Max? Já teve, né? Uma aula, né? Pronto, beleza. Então vamos lá. Vê bem. A matéria do Maxwell. O que é que trata o direito penal? Qual é a preocupação do direito penal? Ele vai selecionar as condutas mais graves que são praticadas na sociedade, que lesem bens jurídicos das pessoas, tá? Ele pega as condutas mais graves e vai tipificar como crime. O legislador, o Congresso Nacional, vai lá e diz, essa conduta aqui é grave, a gente precisa criminalizar ela. E tipifica como crime e impõe uma sanção penal. Seja ela uma pena de prisão, privativa de liberdade, ou seja, uma medida de segurança, que é internamento em hospital, tratamento ambulatorial, esse negócio. Essa é a função do direito penal. Eu costumo dizer que o direito penal é o pai de todos os direitos, né? A gente, quando está na casa da gente, que mora com pai e mãe, a mãe da gente conversa, quando não resolve, passa a situação para o pai. O pai vai dar a lapada, né? Aí o filho obedece. É mais ou menos assim. Quem tem só mãe, que é pai, né? Chama de pai, que é mãe e pai ao mesmo tempo, que nem foi o meu caso, é pau do mesmo jeito. A mãe já conversa batendo, né? E o processo penal para que serve? Bicho, até você chegar, até o juiz chegar lá na frente e conseguir aplicar uma pena naquele cara, naquele infrator, até conseguir aplicar uma pena, uma sanção penal, tem todo um processo, não é? Porque o cara não vai furtar, roubar ou matar aqui e sumariamente ele já está condenado. Bicho, condena você a 30 anos de cadeia. Sem dar direito de defesa do cara, sem apurar novos fatos, sem chamar testemunhas, sem nada. Então, para o cara chegar a ser punido, precisa de todo um procedimento, que é o processo penal, que é composto de vários assuntos, mas para carreiras policiais são isso que a gente vai ver. E tudo no processo penal, tudo para chegar na sentença lá condenatória ou absolutória do infrator, começa por onde? Pelo inquérito policial.
quando acontece a prática de um crime, qual a primeira coisa que o delegado faz? Né? Soube da prática de um crime e tal, investiga, tem procedência das informações, inquérito policial. Não é isso? Então, o assunto principal, carreiras policiais, inquérito policial e prisões, que é a finalidade da polícia, investigar e prender. Beleza? Então, o material da gente só tem aí a lei seca, que a gente vai precisar dar uma lidinha de vez em quando, ó, leia o artigo tal, aí vocês me ajudam, tá? Mas o que eu vou escrever aqui não tem aí, de fundamentação. Aí eu vou precisar que vocês trabalhem a munheca. Beleza? Antes, eu fazia o quê? Eu jogava o slide. Quem já assistiu minhas aulas antes, eu jogava o slide. Mas o slide era muito cômodo para o aluno. Tá? Era muito cômodo para o aluno, porque só batia uma foto, não escrevia nada, não botava uma observação nem nada, ia para casa só com a foto no celular. Aí eu disse, não. E também, como a gente está começando a filmar, né? Gravar as aulas, eu disse, não, vou começar a escrever, porque fica até mais dinâmica a aula, fica a questão, o aluno prende mais atenção, entendeu? Então, primeira coisa que a gente vai ver, anotem aí, acerca de inquérito policial. Tudo começa através de quê? Do conceito, né? Do conceito de inquérito policial. Pessoal, qualquer dúvida que tiver para a aula, pergunta, principalmente para quem nunca assistiu aula de processo penal, tem. É porque nessa apostila de vocês estão os dois materiais. O do Max antigo, que ele era professor de processo também, e o meu é só a lei seca. Mas se tiver aí a parte de inquérito, você pode acompanhar por aí, tá? Vê bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ditar o conceito e já vou explicando para vocês. E vocês vão escrevendo aí, beleza? Porque se eu for escrever todo o conceito no quadro, fica muito extenso. E eu vou colocando os tópicos do conceito e vocês vão escrevendo. Beleza? Coloca aí. Conceito de inquérito policial. Beleza? Os slides eu abandonei de jogar no quadro, mas aí eu joguei para o celular para ter só como um referente de que é que eu vou falar, qual é o próximo tópico e tal. Então, às vezes eu vou ler quando for um conceito muito grande e quando não for preciso eu escrevo mesmo no quadro. Beleza? Então, anota aí. Inquérito policial é um procedimento administrativo administrativo. Beleza? Porque o inquérito policial é um procedimento administrativo. E muitas questões de concurso, eles querem jogar a pegadinha para vocês de falar que o inquérito é um processo administrativo. Né? Por que não é um processo, um inquérito? Porque a gente entende como processo quando já está na fase da justiça, da ação judicial. Entrou na fase judiciária, é processo. Enquanto está na mão do delegado, o delegado faz parte de que poder? Executivo, não é judiciário. Está na mão do delegado, é procedimento administrativo. Beleza? Então, cuidado para não confundir, que eles jogam essa pegadinha de processo e procedimento, mas vocês não vão cair. Tá? E procedimento por quê? Porque existem várias fases, diligência e tal, por isso que é um procedimento composto de várias fases. Bota aí, investigatório ou investigativo. Investigativo. Vírgula, aí bota instaurado em razão da prática de uma infração penal. Instaurado em razão da prática de uma infração penal. Por que eu não disse aqui instaurado em razão da prática de um crime? Eu disse em razão da prática de uma infração penal. Vocês vão ver lá com o Max. Que infração penal é o gênero, é um termo amplo, né? Que é composto por crimes e contravenções. Né? Quem já estudou penal, a parte de crime, teoria geral do crime, é assim. Então, o inquérito tanto vai servir para apurar os fatos de um crime, como para apurar os fatos de quê? De uma contravenção penal. Que a gente vai ver a diferença, um pouco da diferença mais na frente, mas que o Max pode ser que ele fale na aula de penal. Beleza? Coloca mais aí. Depois de infração penal, vírgula, composto por uma série de diligências. Uma série de diligências. A gente vai estudar no artigo 6º do CPP quais são as diligências
que tem lá para o delegado seguir. Não é obrigatório, a gente vai ver que não é obrigatório, é facultativo do delegado seguir ou não, mas a gente tem um rol exemplificativo lá de diligências, ir ao local do crime, recolher as provas, recolher os objetos depois que forem liberados pelos peritos, ouvir testemunhas, ouvir o acusado, ouvir a vítima, se houver vítima, e tal. São várias diligências, por isso que é um procedimento administrativo, porque ele é composto de várias diligências, beleza? Mas, vírgula, depois de diligências, que tem como objetivo, aí a gente vai entrar no objetivo, aí ó, que tem como objetivo, aí você bota coletar elementos de informação, elementos de informação, para apurar a materialidade e a autoria do crime. Materialidade, autoria da infração penal. Tá? Objetivo, coletar elementos de informação, né, para descobrir a materialidade e a autoria. Materialidade, professor, o que é materialidade? Se realmente houve o crime. Tá? Chega uma pessoa lá dizendo que foi vítima de tal crime. O delegado vai apurar, através de um inquérito, se realmente aquele crime ocorreu e quem seria o seu provável autor. É a finalidade, é o objetivo do inquérito. E depois que o delegado fez tudo isso aqui, colheu prova da materialidade e prova da autoria, indício de autoria, o que acontece? Ele vai remeter a informação ao destinatário. Aí você bota assim. No final você bota ponto. Aí para auxiliar o titular da ação penal. Quais seriam os titulares de ação penal que a gente vai estudar? A gente vai estudar MP e ofendido. Tá? Aqui na ação pública e aqui na ação o quê? E aí? Tranquilo? Conceito de inquérito. A gente viu todo o conceito de inquérito. É um procedimento administrativo, investigativo, para apurar uma prática de infração penal composto por diversas diligências que tem como objetivo apurar, coletar dados de informação, elementos informativos, que apurem a materialidade, ou seja, se o crime realmente aconteceu, e a autoria, ou seja, quem seria seu provável autor, para auxiliar o titular da ação penal, que na ação pública é o Ministério Público e na ação privada é o ofendido. Dúvidas no conceito? Zero. Tem gente que quando vai conceituar, tem professor que quando vai conceituar o inquérito policial, ele já joga todas as características dele. Ah, um procedimento administrativo, sigiloso, escrito, joga tudo. Mas aí vai ficar um conceito gigantaço. Aí eu prefiro fazer o quê? Ir separando. Beleza? Vamos avançar. Existem dois tipos de polícia aqui no Brasil. Dois tipos de polícia. Você coloca aí no seu caderno. Polícia judiciária. Vou botar aqui. Versus polícia, abreviado ADM. Todo mundo sabe o que é. Beleza? Alguém sabe diferenciar para mim polícia judiciária de polícia administrativa? Levanta a mão e fala aí. Tá. A função de polícia judiciária e função de polícia administrativa. Administrativa, ostensivo. Investigação, a judiciária. Mais ou menos isso aí. É por aí também, que faz parte do conceito. Aí vocês vão separar. Então, vamos separar aqui, ó.
Bota assim, ó, PJ, Polícia Judiciária, tá? IPA, Polícia Administrativa, não é pensão alimentícia. Só quando entrar na polícia vai surgir um monte disso aqui. O cara for danado no interior, né? Vê só, Polícia Judiciária e Polícia Administrativa. Polícia Judiciária é aquela polícia que trabalha na parte repressiva do crime, não é isso? Faz um trabalho repressivo. Trabalho repressivo. Professor, esse trabalho repressivo que a Polícia Judiciária faz é ir às ruas e tacar pau no cara, bomba, bala de borracha? Não. Repressivo não é de repressão. Repressivo é porque ela só vai atuar depois da prática do crime. Tá? O crime aconteceu, a polícia administrativa que faz o trabalho preventivo e ostensivo. A PA, Polícia Administrativa, que faz o trabalho preventivo ou ostensivo, não conseguiu impedir a prática do crime, que é a função dela, preventivo. Se ela não consegue impedir o crime, surge a função da Polícia Judiciária. Ela vai atuar depois que o crime acontece, investigando através de um inquérito, que é um procedimento administrativo, para saber se houve o crime e se houve o autor, quem é o autor. Beleza? Exemplos de Polícia Judiciária. Exemplos aqui de Polícia Judiciária. Exemplo de Polícia Judiciária, PF e PC. Beleza? No âmbito dos estados e Distrito Federal, PC. No âmbito federal, União, PF. Tem lá no artigo 144 da Constituição que a Polícia Federal exerce com exclusividade a função de Polícia Judiciária da União. Com exclusividade, ou seja, a Polícia Civil não pode se meter. Só PF. Tranquilo? Exemplo de Polícia Administrativa. Vai lá. PM, né? Dos estados. PRF, né? Mais trabalho de polícia mesmo, de prevenção de crime. O bombeiro não previne crime. A Guarda Municipal não previne crime. Não, PF é um trabalho investigativo, né? Embora às vezes a PF faça blitz, tal, às vezes ela entra, mas não é característica dela. A característica da PF, a função dela primordial é o quê? Investigar. Beleza? Da mesma coisa, você vai perguntar, professor, e a Polícia Civil que tem asfixia, que tem a oplite ali na praia, não entra aqui não? Não. A função dela não é essa. É como, entre aspas, ela tivesse assim, desvio de função. Beleza? Mesma coisa você perguntar, professor, e a Polícia Militar investigar? Existe lá dentro do batalhão da Polícia Militar a P2, a segunda seção, não é isso? Mas qual a função da P2, da segunda seção? Investigar crimes militares. Mas a gente sabe que os caras investigam crimes fora tal, é como se fosse um desvio de função. Tá? Mas vem em prol da segurança, tá valendo. Aqui, ó. Vou botar só a sigla. Anvisa. Um exemplo que não é de segurança pública, mas que faz um trabalho de polícia administrativa. Polícia no sentido de direito administrativo, poder de polícia. Ela não previne a ocorrência de crimes contra o consumidor, relação de consumo. Vai lá, tem um material estragado, um produto estragado. A Anvisa não vai lá apreender aquele produto, não vai lá fechar o estabelecimento, notificar o dono para prevenir que aconteça um dano à sua saúde. Então, Anvisa, uma vigilância sanitária, o que for, faz um trabalho de polícia administrativa. Tá? Vai lá fechar, tem um poder de fechar, entendeu? Não é segurança pública, mas é um exemplo além da segurança pública. A Guarda Municipal não é, porque qual é a função da Guarda? Embora esteja lá no rol da segurança pública. Ela não é para fazer segurança pública, é guarda patrimonial, guardar o patrimônio. Aí você pode perguntar mais uma vez, professor, na OPLIT tem Guarda Municipal trabalhando? Tem, mas é desvio de função dos caras. Beleza? Teve uma época que queriam colocar bombeiros também na OPLIT. Bombeiro para fazer patrulha, rondar, entendeu? Não é função do bombeiro, entendeu?
Beleza até aí? Polícia Judiciária, Polícia Administrativa. Então, como a gente vai trabalhar o inquérito policial, qual dessas duas polícias aqui é responsável por elaborar o inquérito policial? Essa daqui, Judiciária, tá? Atribuição do inquérito. Atribuição do IP. E dentro da Polícia Judiciária, quem é o cara que manda no inquérito policial? Como é o nome do cara? Isso aí. Chamado de delegado Delta, né? A gente chama. Se for muito parceiro seu, delega, né? Ou no Código de Processo Penal tem dizendo o quê? Autoridade policial. Beleza? Beleza. O inquérito policial que a gente vai estudar é a atribuição da Polícia Judiciária. Mas você pergunta, professor, e a Polícia Militar? A Polícia Militar, ela não faz o IPM? Faz o IPM, mas é para apurar só a infração militar, só crimes militares. O IPM ele não serve para investigar pessoas do mundo civil, crimes aqui fora, só para punir os militares. Por isso que a gente não vai trabalhar ele aqui. Entendeu? Não vai trabalhar ele aqui. Tá? E existe também outro tipo de inquérito, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas não é dirigida pelo delegado de polícia. Não, são pelos parlamentares, como o próprio nome diz. Beleza? Até aí? Tranquilo, né? Vou apagar aqui. Posso apagar aqui? Conceito? Pode, né? Tranquilo. Se for surgindo dúvida aí, vai perguntando. Beleza? Que a gente para, volta e explica. Vê bem. Vê bem. O inquérito policial, bota aí, observação no caderno. Ele é utilizado para apurar infrações penais, com penas superiores a 2 anos. Beleza? Vou explicar. Infrações que são punidas com penas superiores a 2 anos. Quando você lê o Código Penal ou uma legislação penal especial, crime tal, pena de tanto a tanto. Ali é a pena base em abstrato. Que a gente chama pena base em abstrato. Por que em abstrato? Porque a pena concreta vai ser dada lá pelo juiz. Vai ver quais são as agravantes, as atenuantes e tal, se foi qualificado, se foi, né? Se foi, como é que se diz? Homicídio privilegiado, por exemplo, que vai diminuir a pena, entendeu? Então, a pena em abstrato. Se você ler lá, o crime, praticar a conduta tal, pena de 6 meses a 2 anos. É até 2 anos, não é inquérito policial. Será investigado, será elaborado o TCO para infrações com penas abaixo de 2 anos. Alguém já ouviu falar TCO alguma vez na vida? Termo circunstanciado de ocorrência. Pode colocar do lado aí, entre parênteses. Bota TCO e coloca termo circunstanciado de ocorrência. TCO, usuário de droga. Você está patrulhando na sua viatura com a sua guarnição. Você vê o cara com um cigarro de maconha, com uma pedra de crack fumando. Ele é apenas usuário. Mas não deixou de ser crime, usuário de droga. Né? Não deixou de ser crime, portar droga para consumo pessoal. Ele deixou de ser punido com pena de prisão. Não foi descriminalizado, foi despenalizado. Tirou a pena de prisão.
Aí cumpre medidas administrativas, beleza? Aí você prende o cara porque o cara tá com cigarro de maconha, você vai levar pro delegado. Chega lá, o usuário vai sair com coisa de meia hora e você vai sair com coisa de 2 horas. Porque daqui que você seja ouvido, tal, testemunha, condutor da ocorrência, não sei o que, lá, o mala já saiu, o usuário já saiu e você ainda tá lá. Entendeu? Por quê? É só um TCO, que é um procedimento mais simples do que o inquérito. Tá bom? E o TCO, por que o mala sai rápido? Porque o delegado diz assim, você vai se comprometer a comparecer em juízo, para cumprir uma pena tal. Comparecer a juízo, prestar um serviço à sociedade, alguma coisa assim. Ele prestou ele declarou que vai cumprir essa pena alternativa, ele vai se embora. Se ele descumprir, aí sim, que inicia um inquérito. Beleza? Mas a princípio, TCO para infrações abaixo de 2 anos. TCO. Tá? Acima de 2 anos, inquérito policial. Beleza? Posso apagar aqui? Pode, né? Tempinho aí que surgiu essa discussão. Ministério Público pode investigar, não é? Lembra aí quem é antenado nessa área jurídica, área policial, há uns 5 ou 6 anos aí, surgiu esse debate. Se o Ministério Público ele podia investigar, se podia fazer inquérito, se não era usurpação de função da Polícia Civil, da Polícia Federal, e rolou esse bololô todo. O Ministério Público brigava de lá, a Polícia Civil Federal brigava de cá, que não queria abrir mão da sua parte. E o que foi decidido? Foi decidido que o Ministério Público ele pode sim investigar, tá? Ele pode investigar. Mas ele tem um procedimento próprio. Procedimento próprio de investigação. Vocês já ouviram falar aqui no estado de Alagoas do GECOC, tá? Eu vou botar aqui, ó. GECOC. Grupo especializado em combate de organizações criminosas. GECOC. É do Ministério Público. Professor, e são os promotores que vão lá de terno e gravata investigar? Não, pô. Eles convocam policiais da confiança dele, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, o que for. O cara fica cedido ao Ministério Público. Entendeu? Hoje o Ministério Público ele é composto, o GECOC é composto, eu acho que a totalidade por militares. São todos militares que na gestão do atual Procurador-Geral de Justiça, até antes dele ser Procurador-Geral, o Gaspar, ele formou a equipe dele, entendeu? Há um bom tempo. Então, o Ministério Público ele pode investigar, portanto que seja um procedimento próprio dele, não é inquérito policial. Porque inquérito policial é da polícia, é da autoridade policial. Ele não pode se meter. Ele pode, assim, sugerir diligências, ele pode devolver o inquérito para novas diligências, mas ele não pode presidir, olha, delegado, me dá aí que eu que vou fazer. Né? Passe para cá que agora que eu vou investigar, vou colher as provas. Não, ele pode ter a investigaçãozinha dele. Inclusive, aqui no estado de Alagoas, são muito eficientes as investigações do Ministério Público. Grandes apreensões aí de droga e tal. E trabalha bem os caras. Mas é composto por policiais, não é composto por promotores de justiça, né? Claro que não. Embora o nosso antigo secretário seja promotor e parecia policial, né? Quem conheceu o Gaspar aí nas ruas, é um bom promotor que lutava pela polícia, por isso que a polícia sofreu muito sem ele. Aqui, beleza? Outra parte principal do assunto inquérito policial, anotem aí, ó. Características do IP. Alguém pode citar aí características para mim do IP e a gente ir comentando aqui? Sigiloso. Esse sigilo do inquérito policial é absoluto ou é um sigilo relativo? Ou seja, ninguém pode ter acesso ao inquérito policial, só o delegado de polícia? Não, né? Aí aqui a gente coloca
Não é absoluto. O acesso a ele é permitido a quem? Juiz, não é isso? MP e quem? O advogado, tá? Abreviado, advogado. Só que aqui no advogado a gente coloca um asteriscozinho e coloca súmula vinculante número 14, tá? Súmula vinculante número 14. Juiz, beleza, ele vai julgar. Ministério Público, beleza, ele vai oferecer ação penal. Tem que ter acesso ao inquérito. Tranquilo. E o advogado, o acesso do advogado é amplo ou um acesso restrito? Restrito, beleza? Antes de existir essa súmula vinculante número 14, que trata sobre o direito do advogado na defesa do seu cliente, existia aquela confusão, né? O advogado quer puxar a sardinha para o lado dele e a polícia quer puxar a sardinha para o lado dela. Ou seja, o advogado queria ter acesso a tudo que tinha no inquérito. O que estava documentado, o que não estava, o que ainda ia acontecer, escuta telefônica, o que fosse. E vocês sabem que isso aí prejudica o trabalho da polícia. Como é que o advogado vai chegar lá na delegacia e vai dizer: eu quero saber o conteúdo das gravações da interceptação telefônica? Irmão, não ia pegar nada, né? Era o advogado dando as costas: meu irmão, quero te encontrar, chega aí, vamos conversar? Aí chegava lá no cara e ia conversar: bicho, para de falar isso, para de falar aquilo, os caras estão no teu pé, tá te grampeando. Então não dá certo. Só que se você for olhar o estatuto da OAB, aí o advogado chega na sua delegacia, no colar colou. Não, mas pelo estatuto da ordem eu tenho direito a ter acesso amplo a um inquérito policial, tal. Se você não tem noção das coisas, você, não, tudo bem, meu irmão, né? Tudo bem, pode olhar o que você quiser. Não é assim, peraí. De acordo com a súmula vinculante número 14, diz que você só tem direito de acesso ao que está documentado. Documentado nos autos. Nos autos. O que já está transcrito. Escuta telefônica, o que já está transcrito no inquérito. Entendeu? Para a polícia poder trabalhar de forma mais segura, faz o quê? Deixa para colocar os autos no inquérito no final, perto de relatar o inquérito para enviar para o juiz. Boa noite. Boa. Não coloca logo. Porque se o advogado chegar lá, quer olhar, aí olha. Na outra semana, quero lá olhar, e vai sempre coletar uma informação a mais. Então o delegado faz o quê? Deixa rolar. Quando tiver provas suficientes, representa o juiz pela prisão do cara. Juiz, eu quero a prisão preventiva dele. Cumpriu a prisão, porque já tem provas suficientes, prende o cara, aí coloca os áudios, a transcrição das conversas no inquérito policial. Aí o advogado pode chegar lá, pode pegar, pode falar, mas o cara já está preso. A missão foi cumprida. Beleza? Próximo. Quem diz outra aí? Oi? Ele é obrigatório ou ele é dispensável? Ele é dispensável. Por que o inquérito policial se considera dispensável? Porque se você é vítima de um crime, mas você já tem os elementos de prova todinho, você sabe quem é o cara, você sabe que o crime aconteceu porque você é a vítima, você tem filmagem, você tem testemunho, tem tudo que prova que aquele cara é o autor da infração. Tem imagem das câmeras mostrando que naquele dia você foi furtado, foi roubado, o que for. Você já vai direto no Ministério Público, direto no juiz, pedir para ele iniciar a ação penal. Por isso que o inquérito é dispensável. Você só vai recorrer ao delegado se você não souber de nada. Delegado, ó, levaram minha moto lá de casa, lá do meu prédio, eu não sei quem foi. Aí o delegado vai iniciar uma investigação, imagem de câmera, para ver. Se você já estiver com isso tudo em mãos, não precisa vir perturbar o delegado. Bater na porta do delegado, meu irmão, me ajuda aí mesmo, você já tem tudo, vai-se embora. Quer mais rápido? Vamos pular essa fase? Por isso que ele é dispensável. Seria dispensável para o Ministério Público e obrigatório? Isso aqui é assim, é obrigatório para o delegado? Isso aqui, ó. Não confundir dispensável com indisponível. Dispensável é, não precisa de inquérito para iniciar uma ação penal, desde que já tenha prova suficiente, beleza? Agora, se o inquérito for iniciado, ele tem que ir até o fim. O delegado não pode arquivar o inquérito policial. Não sei se é isso a sua dúvida. Indisponível, por quê? Porque delegado
delegado não pode arquivar o IP. Questão recorrente de concurso policial. Se você for pegar aí o questões de concurso, outro site, o que for, e bota lá, inquérito policial, só vou responder questões de inquérito policial. Você vai ver características, delegado pode ou não pode arquivar e prazo. É o que você vai ver. Aí quando cai outra questão, cai arquivamento. Se pedido de arquivamento, acontece isso, acontece aquilo, pronto. Mas a maioria das questões. Característica. É obrigatório o inquérito policial. Errado. Uma vez iniciado o inquérito policial, o delegado vendo que né, o cara cometeu o crime sobre uma excludente de ilicitude, o próprio delegado pode arquivar o inquérito policial. Não. Pode acontecer o que for. O exemplo que eu dou, quem estava com a gente aí no primeiro aulão dos professores concurseiros, que a gente fez numa salinha pequena lá no Farol, quando a gente estava lá dando aula, eu dei aula de processo penal, de inquérito, aí quando eu saí da sala, fiquei sentado no banquinho e tal, tinha uma moça direto fazendo limpeza, servindo café, repondo café, repondo bolacha, tal. Fazendo limpeza direto, tal, e o marido dela encostou, que é o dono do prédio. E eu disse, rapaz, sua mulher tá de parabéns. Ela não para quieta, bicho. Ela limpou o chão, ela serve cafezinho, ela bota bolacha, tal. Aí eu acho que ele ouviu durante a aula, eu comentando que era policial civil, tal. Aí ele citou, ele disse, não, rapaz, ela é delegada também, é sua companheira de trabalho. Eu disse, rapaz, interessante e tal. E o que acontece? Aí eu disse, chamei ela, aí disse, interessante que eu acabei de dar uma aula sobre inquérito policial. E seria interessante se a senhora topasse de entrar na sala e dar uma explanada melhor, falar como é que é o inquérito, como é na prática mesmo o trabalho. E o que acontece? Ela disse, inclusive, eu estou com um inquérito aí para relatar. Tá uma difícil elucidação e eu já vou relatar para mandar para o juiz, Ministério Público. E ela foi lá dentro e pegou o inquérito. Desse tamanho assim, a pilha do inquérito, né? Qual é a situação do inquérito dela? Uma garota que tinha desaparecido, possivelmente ela tinha problemas mentais, segundo relatos dos familiares, tinha problemas mentais. E ela desapareceu com o namorado dela, marido, não sei o que foi. E então ninguém tinha notícia da menina. E ela ficou nessa incumbência de descobrir o paradeiro da menina, se houve algum crime, se ela foi assassinada, o que for. Ninguém sabe. E ela já estava com esse inquérito há tempos e tempos. Já tinha pedido várias e várias prorrogações de prazo, tal. E nada dela descobrir o paradeiro da menina. Foi em posto de saúde, foi em hospital, foi em outro estado, fez tudo e não descobriu o paradeiro da menina. Aí eu pergunto, a delegada pode ficar puta de raiva e dizer assim, não vou mais prosseguir nesse inquérito. Eu vou abandonar esse inquérito, vou deixar para lá. Não teve solução? Pode? Não. Ela faz o quê? Elabora o relatório.